Boa noite. Esse vídeo vai ser um pouco filosófico, porque a gente refletir sobre as coisas de Deus é sempre um pouco de filosofia, né? Porque a filosofia também é isso, na busca da verdade, a busca do porquê nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E na revista 467 de 2001, de abril de 2001, Luiz Estevam Bittencourt abre essa revista com uma mensagem que eu achei muito interessante para nós, né? Então, antes de começar, vamos pedir a luz do Espírito Santo, né, que ilumine essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, um dos vídeos tem um comentário de uma pessoa, né? Ela gosta de esse tipo de filosofia oriental, né? Meditação, enfim. E eu resolvi fazer um vídeo falando do sentido da vida. Porque tudo isso que a gente fala aqui nos vídeos, né, essa defesa da fé católica a qual esse canal se propõe, tudo gira em torno do que as pessoas fazem, refletindo o que é o sentido da vida para elas. Então, se você é materialista, né, provavelmente você vai aderir a uma teologia da libertação. Né? Se você é um ateu ou se você é uma pessoa violenta, provavelmente você não vai achar nada demais em eliminar uma vida que não te convém. Né? Se você é uma pessoa que ainda não encontrou o seu caminho, provavelmente você não entende muitas coisas, mas você pode ter abertura para entender, desde que você saiba onde que está a raiz do seu problema, né? Onde que está a raiz desse não entender o seu caminho aqui. Então eu resolvi pegar essa revista e eu vou ler a mensagem, uma mensagem de Páscoa, mas a gente sabe que a palavra Páscoa quer dizer passagem. E passagem é o que todos nós estamos fazendo nesse exato momento vivos, né? Nós estamos de passagem e vamos passar para outra vida muito em breve, porque essa vida é breve. Então essa reflexão é para que a gente saiba colocar na prática a nossa vida cristã, não ter ela como só uma coisa bonita de se falar, de se ouvir. Então Dom Estevão diz assim: a festa da Páscoa põe ante os olhos do cristão a nova criatura, o novo Adão, pai de nova humanidade, que tende para o mundo novo. Olha quantas coisas novas, né? A festa da Páscoa, né? A festa da ressurreição de Jesus, né? O novo Adão, o Adão que nos fez levar toda essa trajetória de dor sobre a terra, mas tem um novo Adão que nos faz ressignificar toda essa dor. O pai de nova humanidade. Como é a nova humanidade? É a humanidade que não nasceu só da carne, como diz São Paulo, a humanidade que nasceu do Espírito, que tende para um mundo novo, você querendo ou não querendo, a sua vida que vai acabar. E o que vem depois? Então nós cristãos, né, a exemplo da ressurreição de Cristo, sabemos que a vida não termina aqui. Por isso dizia Jesus na última ceia: saí do Pai e vim ao mundo, de novo. Deixo o mundo e volto para o Pai. Obrigada, Marie. Obrigada. Você está ajudando muito no vídeo, né, Marie? Tal é a trajetória do Verbo encarnado. Procede do Pai desde toda a eternidade. Por quê? Porque ele é o Verbo, né? Então, o Verbo está com o Pai desde toda a eternidade. Na plenitude dos tempos, quando Jesus vem ao mundo, é a plenitude dos tempos. Tudo foi predito para essa vinda de Jesus. Assumiu a natureza humana no seio da Virgem Maria. Vencidos o pecado e a morte pela ressurreição, leva para o Pai a sua humanidade glorificada. Ou seja, a minha e a sua humanidade são glorificadas na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque ele se fez homem como nós e depois ele voltou para o Pai e nos levou a nossa humanidade glorificada, vencida a morte. Pode-se dizer que também é tal a trajetória do cristão. Com efeito,
Cada ser humano foi concebido pelo Pai desde toda a eternidade. Você não é fruto do acaso, você foi pensado. Tem todo um projeto para a sua vida, né? Mas esse projeto só vai acontecer se você for fiel a Deus, porque Ele não tem como realizar as coisas que Ele pensou para você se você não aderir ao que Ele quis, né? Você vai fazer a vida do seu jeito e vai terminar mal, né? Porque só um pai sabe o que é bom para um filho, ainda mais um pai onipotente, onisciente, que nem o nosso pai aqui terreno, nossa mãe é, né? Então, o exemplar de cada qual foi contemplado pelo Pai como sendo uma imagem, ainda que pálida, da santidade do Filho Eterno. Claro, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha a imagem e semelhança de quem? Cristo. Cristo é Deus, né? Quando o Criador o ouve por bem, tirou do nada a criatura assim concebida e deu-lhe existência temporal, para que, através dos anos passados na terra, ela realize o seu exemplar, santificando-se cada vez mais. O seu exemplar, o exemplar de quem? O exemplar de Deus, né? A nossa vida glorifica a Deus por isso. Nós somos uma parte, né? Nós somos o corpo desse Filho dele, nós somos a parte do corpo de Cristo, desde que unidos a Ele. Por isso a gente se santifica cada vez mais, né? A igreja é santa e pecadora. A gente se santifica pela presença de Cristo na igreja, na Eucaristia. E é pecadora por quê? Porque a gente tem esse traço, a gente tem sempre a tendência a não fazer o que é certo. São Paulo diz, né? Vejo o que é bom, né? Mas eu faço aquilo que eu não quero, né? Faço o que não quero, penso no que quero e faço o que não quero. É uma coisa assim, né? Agora não tô lembrando direito, mas é isso. Romanos 6 e 7 fala muito disso, de não conseguir fazer aquilo a que ele se propõe. E é um santo. Terminado o período de sua formação, nós, né, voltaremos para o Pai não apenas como ideia exemplar, mas como concretização do modelo concebido pelo Criador. Ou seja, quando a gente voltar para Deus, todo o significado da nossa vida já vai ser claro para nós, né? Por quê? Porque a gente já vai estar de frente com aquele que nos criou. A gente vai saber para que a gente foi concebido. Então, não apenas como uma ideia, mas já como concretização do modelo concebido. Nós somos um modelo concebido por Deus. Isso quer dizer que a passagem do cristão pela temporalidade deste mundo tem um quê de eternidade. Saiu da eternidade, eu e você saímos da eternidade e voltamos para a eternidade. Os decênios de vida na Terra são movidos por forte dinâmica, que tende a regressar com estatura perfeita ao seu ponto de partida. Ou seja, a gente, né, somos pó, né, o que a gente faz aí na quaresma, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Consciente disto, já escrevia Santo Inácio de Antioquia: uma água viva, o Espírito Santo, clama em mim. Vem para o Pai. Está em Romanos 7, 2. A convicção de que tal é o sentido da vida, uma trajetória de eternidade a eternidade, comunica novo valor ao cotidiano do cristão. Ou seja, você consciente de que sua vida aqui ela é a passagem da eternidade, de duas eternidades. Na eternidade é uma só, mas porque para Deus não existe o tempo, né? Tudo isso é único, uno, acontece em um só instante. Então, essa passagem é o real sentido da vida, né? Comunica novo valor ao cotidiano do cristão. Se você tiver consciência disso, seus valores, sua maneira de agir frente a tudo na vida muda. Em cada um de seus afazeres, por mais modesto que pareça, está em jogo a eternidade. É para chegar ao infinito ou ao absoluto que o cristão se dedica às suas obrigações diárias, né? Cultivar os bens que passam, mas visando os que não passam. Tem uma oração muito bonita da igreja que fala assim, né? Uma oração final, que nós saibamos viver entre as coisas que passam, mas indo em direção às que não passam. Este horizonte aberto ou dilatado, infinito, né, eu diria aqui, em que se enquadra a caminhada terrestre do cristão, contribui para comunicar-lhe uma certa estabilidade de ânimo. Nada te abala muito. Por quê? Porque você sabe para onde você está indo. Então não importa o que aconteça. Nem a morte pode entristecer um cristão. Por quê? Porque a morte
é justamente aquilo que te proporciona um encontro definitivo com Deus. Então, a gente tem que se preparar com alegria, né? Vivendo o dia a dia, mas sem instabilidade de ânimo. Que lindas palavras de Dom Estevão, né? Não será demasiadamente deprimido, nem excessivamente eufórico diante dos altos e baixos da sua jornada de caminheiro. Cada tarefa, grande ou pequena, encobre um segmento de eternidade, como importa não perder consciência disto. Sem dúvida, o cristão é chamado a construir zelosamente o reino de Deus neste mundo. Não lhe é lícito desinteressar-se dos encargos inerentes à sua vocação pessoal. Faça-o, porém, numa atitude de Páscoa, ou seja, com mente elevada, evitando toda a mesquinhez e pusilanimidade. Estes dois termos não têm vocabulário, não têm lugar no vocabulário do cristão. A paz esteja convosco, dizia Jesus a seus discípulos, e eles se alegraram profundamente por contemplar o vencedor da morte a chamá-los para a eternidade. E aí eu termino essa reflexão, né, com uma pergunta: como está a sua vida espiritual? Como você tem se conduzido para a eternidade? Ou você acha que você vai ficar para a semente? Você vai semear o amor, né? Você vai semear, né, outras vidas, né, outras almas para Deus, mas você mesmo, assim como tudo que você está vendo, vai ter um fim. Então, como que está a sua caminhada espiritual? Né? Como que está a sua preparação para essa passagem? A doutora Filó tem muitos vídeos aqui no YouTube, eu gosto muito de ouvir, acho ela uma pessoa muito equilibrada, muito sensata. É uma pediatra que trabalha no CTI e vê morte diariamente. E tem um vídeo que, inclusive, eu assisti esse vídeo hoje, falando sobre a morte, com nenhuma tristeza. Ela que vê a morte, né? E muitas vezes a morte dolorida, a perda de uma criança, 10 anos, 12 anos de idade, ela mesma sofre. Ela, como médica, sofre vendo isso. Mas o consolo, a esperança que ela dá com a palavra de Deus. Então, assim, não... Pensar na morte não é uma coisa ruim, falar de morte não é uma coisa ruim. Basta que a gente saiba o objetivo disso, né? O objetivo da nossa vida atual. Basta que a gente saiba que a gente está vivendo de uma maneira a nos unir com o que é eterno, tá? Então é isso, fica essa reflexão para essa noite. Até mais. Deus abençoe todos.